Boa noite! O programa Mais Tempo no Ar em todo o Brasil está começando. Neste domingo, dia 16 de Shvat de 5.773, no Mosaico vamos falar de alguns judeus considerados heróis na Segunda Guerra e no que aconteceu essa semana na nossa comunidade. Hoje é o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. Um dia em que o mundo para e relembra uma época difícil para os judeus e outras minorias. E para entender um pouco melhor sobre este tema, o nosso sábio moré, Nelson Rosenchan, explica essa data. Olá, Vanessa. Boa noite. Sabe, esses dias tem muita gente me perguntando, mudou a data de Yom HaShoah? A gente sempre sabia que Yom HaShoah em abril? Não mudou. Yom HaShoah é a data que o povo judeu relembra todos os seus falecidos, mortos, martirizados na Segunda Guerra Mundial. E Yom HaShoah sempre cai no dia 27 do mês de Nissan, mais ou menos 2 semanas depois do início de Pesach. Yom HaShoah é conhecido no mundo inteiro como o dia do Holocausto. O mundo inteiro também chegou à conclusão que deve dar atenção àquilo que aconteceu na época do nazismo e criou uma data. Essa data foi criada pela ONU e essa data é 27 de janeiro. 27 de janeiro vão acontecer no mundo inteiro inúmeras comemorações. Em São Paulo, no Brasil, haverão comemorações para lembrar tudo o que aconteceu de mal nessa época, porque foi um ato singular, um ato único. Essas duas datas têm motivo. 27 de Nissan, Yom HaShoah, é o dia em que começou o levante do gueto de Varsóvia. O maior ato de heroísmo dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi o único levante, mas escolheu-se esse como símbolo. 27 de janeiro é quando a União Soviética, com suas tropas, libertou o campo de Auschwitz. Hoje, muitas escolas ensinam já sobre o Holocausto, inclusive, há pouco tempo, as escolas que têm nome Anne Frank mandaram seus diretores para conhecer tudo o que houve de horror na época do nazismo na Europa. Holocausto, nunca mais. Shoah, nunca mais. Lembremos, ensinemos para as gerações futuras para que isso jamais se repita. Shalom Uvracha. Muito obrigada, Moré. Uma cópia rara de um diário da época do Holocausto foi apresentada ao presidente Shimon Peres no Museu dos Lutadores dos Guetos, Beit Lohamei Agetaot. O documento foi publicado em homenagem ao 70º aniversário da Revolta de Janeiro, no gueto de Varsóvia, e serviu como o primeiro grande ato de resistência contra os nazistas. O diário de 28 páginas, que foi escrito em polonês, chegou ao museu na década de 70, foi mantido nos arquivos durante anos à espera de ser traduzido e interpretado. O autor do diário, um advogado judeu nascido em 1906, descreve a vida e rotina no gueto de Varsóvia. Não podemos falar neste gueto sem lembrar de Mordechai Anilevich, um jovem nascido na Polônia que fugiu do país no início da tomada nazista. Anos depois, volta, se infiltra no gueto de Varsóvia e, com armas contrabandeadas, organiza um levante que estourou em 18 de janeiro de 1943. Após 5 longos meses de luta, seu quartel-general, localizado na Rua Mila, número 18, estava cercado há 8 dias e Mordechai decidiu suicidar-se. Após a revolta, o gueto foi completamente destruído pelos oficiais da SS. O herói recebeu postumamente a comenda Victoria Militari, a mais alta medalha de honra do exército polonês, além de um monumento em Varsóvia e homenagens em Israel. Bárbara Chanin nos conta mais sobre como é o dia em memória às vítimas do Holocausto lá em Amsterdã.
Shalom, Bárbara. Shalom, Mosaico. Todos os anos, no último domingo de janeiro, muitas pessoas passam o dia em memória às vítimas do Holocausto em frente ao Monumento Nacional no Wertheimpark, aqui em Amsterdã. O memorial é uma homenagem à libertação do campo de Auschwitz-Birkenau em 27 de janeiro de 1945. Para marcar a data, é feita anualmente uma caminhada silenciosa da prefeitura da cidade até o parque. Durante a cerimônia, convidados discursam e é feito o Skor e o Kaddish, rezas para lembrar dos que já foram. Em seguida, todos colocam coroas e flores no monumento em homenagem às vítimas. Outro evento que aconteceu esta semana para marcar a data especial foi a apresentação de documentários relacionados ao Holocausto no Hollandse Schouwburg, um teatro no bairro judaico que serviu de centro de coleta dos judeus durante a guerra. Shavua Tov, uma ótima semana. Obrigada, Bárbara. Bom, nós vamos dar um pequeno pause e voltamos logo. Até lá. O Mosaico já voltou. E você já entrou na nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/mosaico na TV. Curta você também e mantenha-se informado todos os dias com as notícias mais importantes. Num oferecimento de Casas Bahia, ofertas com dedicação total a você, Gabriel Guzovski nos traz notícias diretamente de Israel. Shalom, Gabriel. Shalom, Mosaico. Essa semana aconteceram em Israel as eleições para a 19ª Knesset de Israel, que decide de quais partidos serão os próximos 120 ministros do parlamento israelense. As eleições aconteceram durante todo o dia 22 de janeiro até às 10 da noite em escolas públicas por todo o país. Aproximadamente um mês antes da eleição, os votantes receberam pelo correio um folheto que indica onde será a votação. E este folheto deve ser levado junto de um documento de identidade válido até as urnas, onde o voto é secreto e optativo. Em Israel, quase 5.600.000 pessoas têm o direito de voto e nessas eleições, aproximadamente 3.700.000 pessoas votaram, sendo 64% de todos os adultos com direito de voto no país. A votação é secreta e se vota em apenas um partido, o que significa que se vota em uma lista de representantes do partido para o parlamento, que entram no parlamento de acordo com uma ordem pré-determinada divulgada antes das eleições. A partir do número total de votos e dos votos que cada partido recebeu, são calculados os números de cadeiras que cada partido terá no parlamento. O representante número 1 de cada partido é a cara que representa o partido e que geralmente é a mais associada com o mesmo em tempos de propaganda eleitoral, mas não significa necessariamente que o líder do partido que recebeu mais votos seja o primeiro-ministro. Isso é um segundo passo do processo eleitoral que se chama montar a Knesset e que tem a intervenção do presidente Shimon Peres e negociações entre partidos eleitos para conseguir uma maioria dentro do parlamento, um tipo de consenso parlamentar que permite que o parlamento governe e tome decisões vitais para o funcionamento do país. Este é o resultado atual das eleições 2013 em Israel, depois de 99,8% das urnas apuradas. Likud e Israel Beitenu, partidos de direita sob a liderança de Bibi Netanyahu, com 31 mandatos. Yesh Atid, o partido de centro sob a liderança do jornalista Yair Lapid, a grande surpresa dessas eleições, com 19 mandatos, que foram determinados no último instante contra todas as pesquisas. A Avodá, o Partido dos Trabalhadores, sob a liderança da jornalista Sheli Yehimovic, com 15 mandatos. Shas, o Partido Ortodoxo Sefaradita, liderado pelo rabino Ovadia Yosef, com 11 mandatos. A Baita Yehudi, o Partido Religioso Nacionalista, sob a liderança de Naftali Bennett, com 11 mandatos também. E a Aduta Torá, o Partido Ortodoxo Ashkenazi, liderado pelo rabino Yaakov Litzman, com 9 mandatos. Atnuá, o partido de centro recém-formado, sob a liderança da famosa Tzipi Livni, com 6 mandatos. Meretz, o partido de esquerda, sob a liderança da ativista Zehava Galon, com 6 mandatos. Os partidos Hadash, Balad e Ram-Tal, os partidos árabes israelenses, que juntos têm 12 mandatos. E o partido Kadima, liderado pelo ex-general Shaul Mofaz, com apenas 2 votos. O Kadima,
passou de ser o maior partido representado no parlamento, com 28 mandatos, a ser o menor partido. Até o momento, ainda não se sabe quais partidos irão compor a coalizão de governo no próximo parlamento, a Knesset de Israel. Neste instante, estão sendo feitas as negociações entre os partidos para que, dentro de alguns dias, o presidente de Israel outorgue o poder de montar governo para o líder de algum dos partidos e que provavelmente seja Benjamin Netanyahu novamente. E agora, só nos resta esperar. O futuro de Israel para os próximos anos ainda está sendo definido. Shavua Tov, uma ótima semana. Obrigada, Gabriel. E você sabe o que é uma mitzvah? Costuma fazer durante o seu dia? Se você não sabe do que eu estou falando, então presta bem atenção que Vitor Padovan conta para nós em mais um Easy Sheilot. Fala aí, Vanessa, você sabia que a Torá é composta por 613 mandamentos? Será que o pessoal que anda aqui na rua pratica pelo menos um deles? E praticando um deles, eles estão fazendo uma mitzvah? É isso que você confere no Easy Sheilot dessa semana. Você é em casa, vem comigo. Liana, tô vendo aqui que você tá com seus cachorros e tal. Você trata eles bem? Muito bem. Tu respeita os animais? Demais. Principalmente se for pato. Muito bem, que eu trabalho com isso na... Você trabalha com animais? É. Cuido. Eu sou vegetariana, não como nada vivo, nada com óleos. Sério? É. Quero saber, você geralmente honra seus pais? Honro. Muito. Respeita seus pais? Claro, Meio ambiente? sim. Tem dívidas a pagar? Ah, muitas. Muita dívida, Muita dívida? muita. Você respeita seus pais? Sim, Cuida do meio ambiente? sim, Cuida dos animais? sim. Nunca cobiçou a mulher de algum amigo? Aí é bem embaçado. Praticar essas coisas, que seria? Humanismo. Sabia que você tratando bem seus animais, você está praticando uma mitzvah? O que é mitzvah? Mitzvah deve ser... Uau! Não faço a mínima ideia. Quando se pratica um dos mandamentos da Torá, se pratica uma mitzvah. Lembrando que não é tão simples como uma boa ação momentânea. Mitzvot devem ser feitas todos os dias. Ao cumpri-las, trazemos justiça, compaixão e santidade para o mundo, renovando nossa relação com Deus e com o próximo, concluindo que a melhor maneira de se inspirar em Deus é através de seus atos e atitudes no dia a dia. Ô companheiro, você acabou de praticar uma mitzvah. Ah, o que é isso? Não sei nem que bicho é esse. Você acha que é um bicho? Pode ser. Você sabia que ajudando o próximo, assim, indicando direções, você está praticando uma mitzvah? É mesmo, né? Eu costumo fazer isso. Sempre que eu posso. Não custa. Você descansa no sábado? Não, Então, pelo que eu vi, você pratica algumas mitzvot e outras não. então você quer dizer atividades esportivas, se divertir, sair, coisa assim do tipo? Eu falei o seguinte, eu falei que, ó, você respeita seus pais, respeita os animais e respeita o meio ambiente. 3, coloca 3 desse lado aqui. Do outro lado, você não descansa aos sábados, tem dívida pra caramba e nunca levantou um animal caído. Então são 3 negativos e 3 positivos. Tô ali, meio a meio. Meio a meio. O que são essas ações? A Torá é fundamental para a formação da civilização judaica, fundamentada no conceito de Deus, que ordena justiça e compaixão a todos nós. Nela existem 613 mandamentos, sendo eles divididos de 2 maneiras. Existem 248 mitzvot AC, também conhecida como mitzvot positivas, e 365 mitzvot lotacê, também conhecida como mitzvot negativas. Onde você vai jogar esse cigarrinho? Provavelmente no chão. É isso aí. Então vamos fazer uma mitzvah juntos aqui, cuidando do meio ambiente. Vamos jogar no cinzeiro essa bituca. Ó, estamos praticando uma mitzvah juntos, Você leva lá no... apagando e vamos levar no lixo. Mitzvah feita. Falou, cara. Boa, bom final de trabalho, hein? Tá vendo? Com um pouquinho de jeito, carinho, a gente consegue fazer mitzvot durante o dia. É isso aí. Bom, dá pra ver aqui andando na rua que o pessoal não tem praticado a mitzvah de cuidar do meio ambiente, né? Então, eu vou praticar mais uma mitzvah, porque quanto mais, melhor, é lógico. Tá no lixo. Valeu, esse foi mais um Easy Sheilot. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e fui! Bom, pelo menos agora eu e o pessoal de casa sabemos o que é uma mitzvah e podemos fazer muito mais durante nossos dias. Veja essas e outras matérias quando você quiser no nosso canal.
youtube.com/mosaico na TV. Voltamos em um minutinho, não saia daí. Como hoje é aniversário da cidade de São Paulo, o Mosaico na TV veio aqui no ponto zero da cidade, Catedral da Sé, onde será realizada a cerimônia interreligiosa. E logo após a cerimônia, já que domingo é o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, acontecerá a cantata cênica O Diário de Anne Frank. Vamos conferir. A escolha da Catedral da Sé como palco da cantata não foi aleatório. Afinal, a Catedral da Sé em si tem um significado muito grande pela história de Vladimir Herzog. O encontro das religiões, marcado pela missa de sétimo dia que aconteceu na Catedral no dia 31 de outubro de 1975, reuniu milhares de pessoas no local, iniciando mudanças no Brasil e marcando o início do processo de redemocratização de nosso país. Vladimir Herzog foi morto durante a ditadura militar e hoje, 37 anos depois, foi finalmente reconhecido como uma vítima da violência da ditadura. Finalmente estará recebendo o atestado de óbito verdadeiro, não mais aquela farsa de 37 anos, que comprova que meu pai foi vítima da violência e da intolerância. Além de celebrar o aniversário de 459 anos da cidade, a apresentação também pretende dialogar com as pessoas sobre a luta contra a violência. Para isso, o Instituto Vladimir Herzog promoveu no centro de São Paulo a cantata O Diário de Anne Frank, composta pelo italiano Leopoldo Gamberini em parceria com Otto Frank, o pai de Anne Frank, que foi uma das vítimas do Holocausto. A ideia do Gamberini era dar uma imagem da Anne Frank mais de vida do que da morte. Mas a grande esperança do livro da Anne Frank é aquele sopro de vida naquela adolescente. Me senti extremamente emocionada pelo encontro entre as religiões e para que todos pudessem ter o encantamento e o conhecimento da história dessa jovem. Essa característica gregária, essa diversidade de religiões e essa natureza pacífica desse ato se deve à figura do cônego Bison, responsável por reunir tantas diferenças, tantas religiões num discurso de paz e de fraternidade. Estavam presentes católicos, judeus, muçulmanos, afrodescendentes, diversas correntes, budistas das diversas escolas, espíritas, hinduístas, e aí vai. As religiões devem ajudar a promover a paz, o bem, o bom convívio social, e só quando se encontram, se conversam, se conhecem, é que isso pode acontecer. E o mundo só encontrará harmonia no dia em que nós deixarmos de lado este apego tão grande à ideia da nossa origem, a ideia das nossas certezas e nos reconhecermos mundialmente como irmãos. Nesta próxima sexta-feira, dia 1º de fevereiro, as velas de Shabat devem ser acesas às 19h34 pelo horário de Brasília. E uma figura que deve sempre ser homenageada é Janusz Korczak, ou Henry Goldschmidt, um pedagogo inovador e autor de obras no campo da teoria e prática educacional. Foi precursor nas iniciativas em prol dos direitos da criança e do reconhecimento da total igualdade delas. Como diretor do orfanato Dom Cierot em Varsóvia, instituiu um tribunal de crianças em que elas próprias avaliavam as causas, podendo também levar a tribunal os seus educadores. Mesmo após propostas de ser salvo por ser um excelente médico, Korczak decidiu marchar junto com as suas crianças ao campo de extermínio de Treblinka, não abandonando-as até o final de sua vida. Tudo que aconteceu lá na Europa não foi tão distante do que aconteceu aqui no nosso país. Olga Benário Prestes nasceu em uma família judia em Munique, na Alemanha, em 1908. Muito jovem, entrou para a juventude comunista.
Ela foi presa por traição, mas liberada poucas semanas depois. Mais tarde, Olga é designada para garantir a chegada segura do líder comunista Luiz Carlos Prestes ao Brasil, onde lideraria a intentona comunista de 1935. Grávida de Prestes, no governo Vargas, é deportada para a Alemanha nazista e transferida para Ravensbrück, o único grande campo só para mulheres, onde, além de líder de seu bloco, ela deu aulas para as outras presas. E para saber um pouco mais sobre pessoas que contribuíram com os judeus e outros refugiados de guerra, uma comunidade não muito lembrada para os judeus hoje, o bairro do Ipiranga, serviu até de inspiração para um livro que conta a história do bairro e da influência dos judeus na região. Vitor, conta essa história. Shalom Mosaico, hoje eu vim ouvir histórias aqui do bairro do Ipiranga, de uma pessoa que morou aqui e contou histórias de ilustres pessoas que fizeram toda a diferença para a nossa comunidade, para o próprio bairro do Ipiranga, que muita gente não sabe que tinha uma forte comunidade, para o clube e até para o Brasil. E contando histórias, essa pessoa também se torna um ilustre. Aqui ao meu lado está Jacó. Tudo bem, seu Jacó? Tudo bem, muito obrigado pela atenção, viu? O Ipiranga tem uma forte comunidade judaica, é isso mesmo, seu Jacó? Hoje em dia, poucos moram no bairro, mas a grande maioria viveu no bairro pelos anos entre 25 a 35. Nós tínhamos aqui mais ou menos 300 famílias e dessas famílias era composto de 1.000 e poucas pessoas e nós nos dávamos muito bem. O bairro do Ipiranga é um dos mais antigos, abrigando diversos pontos históricos da capital paulista. Apesar de existirem diversos pontos residenciais, a região já foi predominantemente operária, com diversas fábricas, sobrados germinados e galpões que até hoje estão em atividade. O Clube Atlético Ipiranga hoje é presidido por Wagner Ismania e completou há pouco 104 anos de história. Conta com mais de 3.000 sócios e diversas opções de lazer, esporte e entretenimento. Essa evolução no clube contou com forte apoio da comunidade judaica. Alguns sócios até participaram das Macabíadas, estreitando a relação do clube com a comunidade. Tivemos muitos judeus que frequentaram o clube, grande maioria deles talvez não sócios, mas vêm assistir tudo que Ipiranga participava, que jogava basquete, vôlei, futebol de salão, que nem tinha ainda no começo. Hoje eu me lembro assim com uma emoção muito grande, né? E o Ipiranga foi um excelente time do futebol. Só não foi campeão porque era time pequeno, mas revelou craques que você não imagina. Para surpresa de alguns, existe uma sinagoga no bairro, que por muito tempo foi ativa e hoje é administrada pela União Brasileiro-Israelita de Bem-Estar Social, a Unibis, que durante o ano todo promove bazares, faz ações de caridade e disponibiliza cursos em diversas áreas. Para quem está chegando agora, ó, eu tô com o livro do seu Jacó aqui na minha mão. Ouviram do Ipiranga? Esse livro realmente é um tributo para os meus pais, principalmente para minha mãe, com todo o respeito que tenho pelo pai, que eu amei muito meu pai, e para os judeus de Ipiranga, que era uma família, realmente era uma família. Bom, a gente estava falando da tua mãe, que é personagem importante do livro. Então, ela veio para cá, basicamente foi fugitiva da Segunda Guerra. Eu queria saber se ela ajudou outras pessoas que vieram para o Brasil, quem que ela ajudou aqui na comunidade. Você não imagina quantas pessoas ela ajudou a alfabetizar, porque veio gente muito simples que mal sabiam falar bem Yiddish. Bom, então os judeus fugiram, vieram para o Brasil e aqui depois, poucos anos, a gente teve o regime militar, né? Qual que foi o papel dos judeus? Idealistas começaram a fazer greve, o regime militar foi apertando, tiveram que fugir, foram considerados terroristas. Então, tem a Yara Yavelberg, foi revolucionária, se juntou com Lamarca, foi morta em Salvador. O Grêmio da filosofia onde ela estudou, na USP, chama Grêmio Yara Yavelberg. Também teve o Gerson Reichel, que foi um outro revolucionário, também era estudante da USP, também perseguido. Todos esses foram mortos pela repressão. O Charles Schreier tem uma placa muito bonita ali no Grêmio. Uns dizeres da placa são lindos.
mas é direito à vida e à verdade. Isso é muito bonito, né? Bom, assim a gente encerra essa matéria. Foi uma delícia passar a tarde aqui no Clube Ipiranga, conversando com o senhor. Muitas histórias bacanas, emocionantes. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Eu fico por aqui, um grande abraço e tchau. O Mosaico fica por aqui. Lehitraot.